em um cantinho esquecido da favela do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, onde o sol bate forte nas telhas de zinco e o cheiro de feijão cozinhando se mistura com o barulho distante de samba tocando em algum radinho velho, vivia Ronaldinho Gaúcho, o antigo rei do futebol que o mundo inteiro aplaudiu, mas que agora preferia a simplicidade da vida humilde, longe dos holofotes e dos contratos milionários. Ele acordava cedo, com o galo cantando antes do amanhecer, vestia uma camisa velha do Grêmio, o time de sua infância em Porto Alegre, e descia a ladeira íngreme para o campinho de terra batida, onde as crianças da comunidade se reuniam para chutar bola como se fosse o maior tesouro da vida. Seu sorriso largo, aquele dente de ouro brilhando como um troféu esquecido, ainda encantava os moleques, que o chamavam de Tio Dinho e o viam como um herói vivo, não pelas jogadas mágicas no Barcelona ou no Milan, mas pela paciência infinita que tinha ao ensinar um drible simples ou um passe preciso, sempre com uma piada leve no ar, tipo: "Ei, garoto, a bola é sua amiga, não briga com ela, dança com ela como no carnaval." Ronaldinho não falava muito sobre o passado, sobre as Copas do Mundo, os prêmios de melhor do mundo, ou as festas badaladas que o levaram ao topo e depois ao declínio. Ele só trabalhava com os pés descalços na poeira, corrigindo posturas, incentivando os sonhos, e às vezes parando para tomar um guaraná gelado com os vizinhos, que contavam histórias de como ele chegara ali depois de um tempo difícil, talvez um acidente ou uma decepção que ninguém ousava perguntar diretamente, porque no Brasil a gente respeita o silêncio de quem já brilhou tanto. Os dias corriam tranquilos, com o som de boleros brasileiros tocando baixinho em um alto-falante improvisado, aqueles ritmos melancólicos de Cartola ou Noel Rosa, que faziam Ronaldinho balançar a cabeça enquanto observava os meninos correndo atrás da bola, suados e felizes, sem se importar com o calor úmido que grudava na pele como uma segunda camisa. Ele não tinha academia chique, nem equipamentos modernos. Usava cones feitos de garrafas PET recicladas, redes remendadas com arame, e o campo era marcado com giz roubado da escola local. Mas ali, naquela favela cheia de vida e luta, ele encontrava uma paz que o futebol profissional nunca lhe dera. Uma conexão verdadeira com a raiz do esporte, onde o jogo era puro prazer, não pressão. Uma manhã, quando o sol já escaldava o morro e os cachorros latiam preguiçosos nas ruas de terra, uma van branca reluzente, com logotipo de uma academia de elite da Zona Sul, parou no pé da ladeira, contrastando com as casinhas coloridas e precárias ao redor. Dela desceu Lucas, um treinador jovem e ambicioso, com cabelo penteado para trás, óculos escuros importados e uma prancheta na mão, daqueles que estudaram em universidades gringas e achavam que sabiam tudo sobre tática e análise de dados, mas esqueciam o coração do futebol brasileiro. Ele era o orgulho da Academia Futuro Verde, onde treinava filhos de ricos com gramados impecáveis e nutricionistas a tiracolo, e viera ali por curiosidade misturada com arrogância, depois de ouvir boatos sobre o velho mestre que ainda driblava como ninguém. Ao seu lado, um grupo de garotos desajeitados, aqueles que haviam sido dispensados da academia por falta de técnica, meninos magros e tímidos, com chuteiras velhas e olhares baixos, que pareciam carregar o peso de sonhos frustrados nos ombros estreitos. Lucas se aproximou de Ronaldinho, que estava ajustando uma bola murcha com uma bomba manual, e disse com um riso sarcástico, daqueles que ecoam como provocação em uma roda de samba: "Ei, lenda, ouvi dizer que você faz milagres com esses pivetes da favela. Se você transformar essa turma de perdedores em campeões do torneio local, eu largo meu cargo na academia e viro seu assistente." Pode acreditar, foi uma brincadeira jogada ao vento, como quem aposta em uma pelada de rua sem esperar cumprir. Mas Ronaldinho apenas assentiu com a cabeça, limpando as mãos sujas de terra em uma toalha velha, sem sorrir nem se ofender, só olhando nos olhos de Lucas com aquela tranquilidade de quem já viu o mundo inteiro e sabe que palavras são só vento. Lucas arqueou a sobrancelha, surpreso com a falta de reação, e virou-se para a van, murmurando para si mesmo: "Não vai dar certo, mas vai ser divertido ver o fracasso." Quando a van se foi, Ronaldinho ficou ali, com os garotos ao redor, o eco da promessa zombeteira pairando no ar quente, mas ele não reclamou, não riu, apenas caminhou até o centro do campo e começou o treino, assoviando uma melodia de samba antigo, como se cada passe guardasse um segredo da vida. Os primeiros dias foram duros, os meninos tropeçavam na bola, erravam chutes simples, e Ronaldinho desmontava os erros com paciência, como um artesão consertando uma viola quebrada, sem pressa,
observando cada movimento com olhos experientes, aqueles mesmos que outrora encantaram estádios lotados. Ele não usava pranchetas ou vídeos. Desenhava táticas na areia com um graveto, linhas curvas e pontos que representavam não só posições, mas sentimentos, tipo aqui é onde você sente a música da bola, dança com ela, não luta. Enquanto isso, na academia luxuosa da Zona Sul, com ar-condicionado e telas gigantes, Lucas e seus colegas revisavam relatórios em tablets, rindo da ideia. Você realmente deixou aqueles fracassados com o Ronaldinho? Ele é do tempo das cavernas, cara. Lucas não erguia os olhos, respondia seco. Ele não vai conseguir, mas quero ver se ele tem a humildade de admitir derrota. Os outros gargalhavam, um deles, o chefe de projetos, soltava sem pensar. Com o potencial daqueles garotos, melhor mandar para um laboratório de testes, não para um campinho de favela. Mas Lucas retrucava. Exato. Quero que fale na frente de todo mundo, embora algo em seus olhos traísse não só zombaria, mas uma inveja antiga, talvez por nunca ter sentido a magia pura do futebol de rua. De volta ao morro, Ronaldinho continuava o trabalho. Os garotos tinham falhas evidentes, passes errados, dribles forçados e até armadilhas sutis que pareciam sabotagem, como boatos espalhados por rivais que diziam: aquela turma do Dinho é só perda de tempo. Mas ele não questionava, não se queixava, desmontava os problemas, analisava, registrava em uma caderneta velha com desenhos simples e, à noite, sob a luz fraca de uma lâmpada pendurada, tomava um café amargo em uma xícara rachada, ficando acordado até os olhos pesarem. Na manhã seguinte, uma figura familiar aparecia. O pequeno Joãozinho, um menino de 11 anos que morava ali perto e adorava observar os treinos, trazendo uma bola velha ou só curiosidade. Tio Dinho, esses garotos vão virar craques mesmo. Ronaldinho só acenava para que se aproximasse, apontava um erro em um passe e entregava a bola, e Joãozinho sorria como se ganhasse um ingresso para a final da Copa. Aquela tarde, Lucas voltou por mera curiosidade, para ver até onde ia a farsa, e o que encontrou foi surpreendente. Os garotos já corriam mais coordenados, a bola fluía melhor, como se o time morto estivesse respirando. Lucas apertou os lábios, não disse nada, mas pela primeira vez duvidou. Os dias seguintes seguiam o ritmo, com o calor sufocante do rio, o cheiro de suor misturado ao aroma de churrasco na rua, e Ronaldinho que não falava, mas observava tudo, o time se transformando como um samba que ganha corpo aos poucos. Lucas não veio mais pessoalmente, mas mandou um assistente, um rapaz metido chamado Pedro, com óculos escuros e um ar superior, mascando chiclete barulhento. Vim ver se você ainda tá brincando de treinador, velhinho. Ronaldinho nem olhou, continuou ajustando um cone, e Pedro insistia. Sabe quanto vale o tempo desses garotos? Mais do que você ganha em um ano de peladas. Joãozinho, que varria o campo em silêncio, parou e apertou a vassoura, esperando reação, mas Ronaldinho só limpou as mãos calmamente, reuniu os meninos e fez um exercício rápido, onde a bola zumbia como um passe perfeito, silenciando o ar. Pedro deu um passo atrás, engolindo em seco. Não mexa mais nisso, vou reportar. E antes de ir, virou com uma careta. E se acha que vai me roubar o cargo, melhor comprar uma fantasia de palhaço. Aquela noite, Ronaldinho não jantou. Sentou-se na beira do campo olhando o céu estrelado, o barulho distante de uma festa no morro, ecoando como um samba melancólico, e Joãozinho apareceu com um pedaço de pão de queijo guardado. Não liga pra ele, tio. Ele tem medo porque você sabe de verdade. Ronaldinho não disse nada, mas passou uma bola limpa para o menino, que a pegou como uma medalha. Enquanto isso, no apartamento moderno de Lucas, na Barra da Tijuca, ele remexia em vídeos de treinos na tablet, ampliando detalhes sem saber o que procurava, lembrando do pai anos atrás, apontando um campo de futebol e dizendo: não é só técnica, é sentir o ritmo, como no frevo. Mas sentir o ritmo era o que Lucas não conseguia agora, porque algo em Ronaldinho o incomodava. Não era raiva, era dúvida. O quarto dia começou com o céu nublado, o ar úmido grudando na pele, e o campinho cheirando a terra molhada e expectativa. Ronaldinho já conectara metade do sistema do time, corrigindo posições com precisão, substituindo fraquezas por forças, descobrindo que as falhas não eram acidentais, mas sabotadas por rivais ou inveja, para desanimar os garotos. Ele não sabia o motivo exato, não perguntava. À meio da manhã, Lucas apareceu sem aviso, entrando no campo como se não quisesse estar ali, mas não pudesse evitar, vestindo mais casual, com uma pasta na mão que não abriu. Até onde chegou?
Ronaldinho mostrou com um gesto simples que o time já estava montado, pronto para um amistoso. Lucas se aproximou, franziu a testa. Isso não tá como no plano original. Ronaldinho pegou uma folha velha com um diagrama desenhado à mão. Lucas olhou e por um segundo ficou mudo. Isso não devia funcionar, mas faz sentido. Era a primeira vez que sua voz não soava altiva, soava surpresa, como se visse Ronaldinho sem o filtro do preconceito. Mas o momento quebrou quando Pedro chegou com 2 colegas, celulares na mão, câmeras ligadas. Vamos ver o show do milagreiro. Zombou um enquanto gravava. Lucas não os chamara, mas não os parou. O ar ficou tenso. Ronaldinho, sem falar, ajustou os garotos, respirou fundo e iniciou um drill. O time fluiu não como uma máquina, mas como uma roda de capoeira, vivo, constante, mágico. Por um instante, silêncio, só o som da bola batendo, até Pedro explodir em risada. Olha só, o mago fez. E agora, Lucas, você vira assistente. As risadas vieram. Um gritou, prepara o contrato, hein? Lucas ficou paralisado. Não defendeu, não negou. Só sorriu vago e baixou o olhar. Foi o momento em que algo se quebrou. Ronaldinho parou o treino sem raiva, tirou as chuteiras e foi para o fundo do campo, como se a vitória tivesse levado algo em vez de dar. Aquela noite, Joãozinho o encontrou sentado na calçada, sem luzes, sem bola. Tá bem, tio. Ronaldinho não respondeu. Só olhou o céu nublado e pela primeira vez se sentiu sozinho de verdade. No dia seguinte, o campinho ganhou atenção inédita. Uma postagem nas redes com o vídeo dos colegas se viralizou. O lendário Ronaldinho transforma perdedores em campeões. E a promessa de assistente por zombaria. Reações de admiração técnica a risos cruéis. Dá o cargo para ele quando o contrato. Lucas, vendo o vídeo com sua voz zombeteira, sentiu uma pontada no peito. Não pelo escândalo, mas pelo que ouvia em si mesmo, o riso, o silêncio, quando Ronaldinho merecia respeito, não espetáculo. Tentou ligar, sem resposta, mandou e-mail, nada. Então foi pessoalmente. Joãozinho na entrada como guardião. Ele não quer falar com ninguém. Só quero explicar. Não quer explicações, você riu com todos. Calou quando zoaram. Lucas engoliu seco. Ninguém falava assim com ele há anos, não desde o pai. Foi embora. Aquela noite, uma van da academia parou. 2 executivos desceram com papéis e sorrisos falsos. Queremos contratar você como consultor. Sua abordagem nos economiza tempo. Ronaldinho não deixou terminar, dobrou o papel sem ler, colocou sobre a bola. Não trabalho com quem ri enquanto humilha. Eles argumentaram, mas ele cortou. Já falaram? Agora calem. Mais tarde, Lucas em casa abriu um arquivo antigo, um projeto pessoal abandonado por ambição, planos de futebol inclusivo, e pensou em Ronaldinho não pela técnica, mas pelo silêncio, entendendo que ele era um espelho forçando-o a ver quem se tornara. No morro, Ronaldinho guardou as bolas, não por desistir, mas por entender que o quebrado não era o time, era a dignidade, e isso não se conserta com dribles. 3 dias sem treino, vizinhos murmuravam, mas Joãozinho sabia. Ronaldinho estava ali, consertando o invisível. Uma tarde, uma senhora idosa chegou, Dona Maria, que levava a coxinha todo o Natal. Ele tá bem? Joãozinho assentiu. Ela sentou e murmurou. Acham que Dinho sempre foi assim, quieto, mas não conheceram quando chegou. Tinha uma filha pequena, Mariana, e esposa Laura. Acidente na estrada mudou tudo. Depois do enterro veio pra cá. Não falou por semanas, só treinava. Um drible velho devolveu a calma. Ninguém sabe, não pergunta. Aquela noite, Lucas voltou sem papéis, com uma caderneta. Não vim pelo time. Ronaldinho não respondeu, mas não expulsou. Vim porque fui parte do que quebrou, entender que transformar garotos não foi o difícil. Ronaldinho olhou. Sei o que perdeu. E isso não se conserta. Silêncio. Eu perdi algo devagar. Virei quem não escuta. Ri quando devia calar. Você me mostrou. Ronaldinho baixou o olhar, uma lágrima rolou. Lucas estendeu a caderneta. Seu projeto antigo. Talvez não queira a academia, mas trabalhamos nisso, iguais, sem câmeras. Ronaldinho pegou, abriu e desenhou. E nesse traço, algo se recompôs. A notícia de que Ronaldinho recusou o contrato chegou à academia, mas o inesperado veio depois. Um relatório interno vazado revelando sabotagem no time, falhas não acidentais. Lucas leu indignado nomes envolvidos, Pedro entre eles. Não era só zombaria, era um sistema de arrogância. Apresentou demissão. Não fico onde talento só vale com diploma.
No morro, o campinho mudava. Lucas ia todo dia sem hierarquia, com mochila e desejo de ouvir. Ronaldinho deixava, compartilhando ideias em silêncio. Uma manhã, Pedro chegou sozinho. Quero falar. Ronaldinho olhou de longe. Não vim me desculpar, sei que não basta. Me demitiram. Mereci. Ronaldinho voltou ao trabalho. O pior não foi o emprego, foi saber que você tinha razão e calamos, porque você não tem título. Antes de ir. Obrigado por não virar como nós. Lucas observou sentindo admiração profunda. Aquela noite, Ronaldinho ligou o rádio de boleiros. Lucas ofereceu café. E agora? Ronaldinho pegou folha nova. Construímos o nosso sem pedir licença. Lucas sorriu, escutando finalmente. Os dias no Morro do Alemão seguiam seu fluxo ritmado, com o sol nascendo sobre as casinhas empilhadas como blocos de um jogo infinito. E Ronaldinho Gaúcho mergulhava ainda mais fundo no treino com aqueles garotos que, aos poucos, deixavam de ser perdedores para se tornarem uma equipe com alma própria, uma mistura de gingado brasileiro e determinação crua, como se cada chute na bola fosse um passo de samba resistindo à chuva torrencial que às vezes desabava sobre o rio. Ele variava os exercícios agora, incorporando elementos da capoeira para melhorar a agilidade, fazendo os meninos rodopiarem no ar como berimbaus tocando em uma roda, ou simulando peladas de praia em Copacabana, onde a areia imaginária era a terra vermelha do campinho, e a bola tinha que dançar entre obstáculos improvisados como latas de óleo vazias ou pneus velhos recolhidos das ruas íngremes da favela. Joãozinho, o pequeno assistente informal, corria de um lado para o outro, marcando gols imaginários e incentivando os colegas com gritos de "Vai, Brasil!", enquanto as mães dos garotos começavam a aparecer nas bordas do campo, trazendo panelas de moqueca ou farofa para um lanche coletivo, transformando os treinos em festas comunitárias onde o cheiro de alho frito se misturava ao suor e à poeira, e Ronaldinho, com seu sorriso eterno, contava anedotas curtas sobre jogos antigos, como aquela vez em que driblou um zagueiro espanhol com um elástico que parecia mágica de carnaval, mas sem nunca se gabar, só para inspirar, dizendo: "A bola não mente, ela sente o coração de quem joga." Os progressos vinham devagar, mas firmes. Carlinhos, o magrinho que antes tropeçava nos próprios pés, agora executava dribles curtos com a precisão de um passista no sambódromo, e o grandão chamado Pedrão aprendia a cabecear como se fosse um arremesso de confete no ar, tudo graças às lições de Ronaldinho que enfatizavam não só a técnica, mas o improviso, o jeitinho brasileiro de transformar o impossível em arte, como quando ele parava o treino para uma roda de samba rápida, batucando em um balde virado e cantando versos de Bezerra da Silva. A vida é assim, tem que gingar para não cair. Enquanto isso, o torneio local se aproximava, um campeonato amador organizado pelas comunidades do Rio, com times de favelas rivais como a Rocinha ou o Vidigal, equipes duras, cheias de garotos acostumados a jogar em terrenos irregulares, sob olhares de olheiros de clubes grandes que raramente davam chance aos mais pobres, preferindo os que vinham de academias polidas. Ronaldinho inscreveu sua turma sem fanfarra, chamando-os de Magos do Morro, e os primeiros jogos foram testes de fogo. Contra um time da Baixada Fluminense, eles venceram por 3-1, com gols que fluíam como um frevo acelerado, Carlinhos marcando o primeiro com um drible que deixou o goleiro no chão e o público improvisado nas calçadas aplaudindo como se fosse Maracanã lotado. Lucas, de longe, acompanhava os resultados pelas redes sociais, onde postagens amadoras começavam a circular, vídeos granulados de celulares mostrando os garotos em ação, e ele sentia um misto de incredulidade e irritação, murmurando para si mesmo no escritório da Academia Futuro Verde: sorte de principiante, isso não dura. Mas no fundo, uma semente de dúvida crescia, especialmente quando via os colegas rindo nos corredores. Olha o velhinho da favela ganhando, vai ter que virar assistente mesmo? As vitórias se acumulavam. Quartas de final contra um time patrocinado por uma loja local, onde os Magos do Morro viraram o placar de 0-2 para 4-2 no segundo tempo, graças a uma jogada coletiva que Ronaldinho orquestrara nos treinos, uma tabela rápida inspirada no futebol de salão de sua juventude em Porto Alegre, e o barulho da torcida ecoava pelo morro, com fogos de artifício estourando como se fosse Réveillon na praia. Semifinal contra rivais mais experientes, garotos que já haviam sido testados em clubes como o Flamengo, e ali veio o desafio real. O jogo empatado até os minutos finais, chuva caindo forte, transformando o campo em lama, mas Ronaldinho, na lateral,
gritava encorajamentos suaves. Sente a bola, dança na chuva. E Pedrão cabeceou o gol da vitória em um escanteio perfeito, o público enlouquecendo, vizinhos saindo das casas com bandeiras improvisadas de trapos coloridos, cantando olê, olê, olá, Dinho, Dinho. A final chegou como um clímax de novela brasileira, contra o time elite da Zona Sul, patrocinado pela Academia de Lucas, cheio de garotos com uniformes novos e táticas importadas de livros europeus, o campo escolhido neutro em um ginásio comunitário no centro, com arquibancadas lotadas de curiosos, olheiros e até repórteres locais que farejavam a história do retorno da lenda. O jogo começou tenso, os rivais abrindo 2-0 com jogadas mecânicas, precisas. Mas Ronaldinho ajustava no intervalo, reunindo os meninos em círculo como uma roda de oração. Esqueçam o placar, joguem com alegria, como se fosse pelada na rua. A magia vem do coração, e no segundo tempo veio a virada épica. Carlinhos driblou 3 defensores com um elástico herdado do mestre, Pedrão empatou de voleio, e o gol decisivo veio de um lançamento longo que Joãozinho, entrando como reserva, concluiu com um toque sutil, o placar final 3-2, o campinho explodindo em festa, garotos carregando Ronaldinho nos ombros enquanto samba espontâneo irrompia, com pandeiros improvisados e gritos de campeões. Alguém gravou tudo, o vídeo viralizando nas redes em horas, milhões de visualizações. Comentários de Ronaldinho. Ainda é o rei. A que virada. Isso é Brasil puro. E Lucas, assistindo em casa com um copo de caipirinha na mão, sentiu o peito apertar. Não pela derrota do time rival, mas pela própria voz ecoando na memória, a zombaria inicial, o silêncio quando os colegas riam, e agora o mundo via a transformação real, sem filtros. Ele desligou o celular, pensou no pai novamente, nas lições de humildade perdidas na ambição, e na manhã seguinte apresentou demissão na academia, deixando uma carta simples: não fico onde o futebol é só negócio. Esquece a alma. Foi até o morro, subindo a ladeira com os pés pesados, encontrou Ronaldinho no campinho vazio, ajustando redes, e despejou as palavras: desculpa, Dinho, pela aposta, pela risada, pelo silêncio. Você não só ganhou, mostrou o que eu esqueci. Ronaldinho assentiu, sem rancor, e Lucas continuou, voz tremendo. Sei do seu passado, a família perdida no acidente, a carreira cortada por lesões que o mundo não viu, mas você seguiu, quieto, curando com a bola. Uma lágrima escorreu no rosto de Ronaldinho, rara como chuva no deserto, e ele murmurou: a dor não some, mas a bola ajuda a carregar. Ali nasceu a parceria. Lucas propôs construir uma academia comunitária no morro, misturando técnicas modernas com o espírito de rua, sem hierarquias. E Ronaldinho aceitou, desenhando planos em uma folha velha: vamos fazer pro povo, pros que sonham sem chuteiras novas. Meses se passaram, o campinho se transformou em um centro modesto, com gramado sintético doado por fãs, salas de aula para estudos paralelos e treinadores voluntários, ex-jogadores como Ronaldo Fenômeno aparecendo para clinics, ou Zico dando palestras sobre visão de jogo, tudo gratuito, focado em inclusão, garotas e garotos misturados em times, incorporando danças afro-brasileiras nos aquecimentos para fortalecer a identidade cultural. O lugar virou símbolo. Academia Gaúcha do Morro, atraindo talentos de favelas distantes, como um menino de Salvador que driblava como baiano no candomblé, ou uma garota de Manaus com chutes potentes como o rio Amazonas. E Ronaldinho encontrava ali a alegria verdadeira, não a fama passageira, mas o legado vivo, rindo com Lucas em noites de churrasco comunitário, onde feijoada borbulhava em panelas grandes e histórias fluíam como gols em sequência. Pedro, o antigo assistente arrogante, apareceu um dia, cabisbaixo, demitido após o escândalo do vídeo. Não vim pedir emprego, só dizer que aprendi. Você nos mostrou que futebol não é diploma, é fogo no peito. Ronaldinho só acenou, e o centro crescia, com parcerias de ONGs, torneios anuais que misturavam profissionais e amadores, virando notícia nacional, o renascimento de Ronaldinho, da favela para o mundo. De novo, Lucas, agora sócio igual, organizava workshops de análise tática com toques de improviso, e Joãozinho, crescendo, apresentava seu primeiro plano de treino. O que acha, tio? E Ronaldinho respondia: funciona, menino. Continua dançando. Na inauguração oficial, com bandeiras tremulando e samba ao vivo, Lucas discursou: obrigado aos que duvidaram. Nos obrigaram a fazer diferente. E todos olharam para Ronaldinho,
que pegou o microfone, hesitou e disse: "Prefiro que vejam o jogo, falar já falaram demais." Risos respeitosos ecoaram, e naquela noite, sozinhos no Centro Novo, olhando as luzes da cidade, Lucas perguntou: "Lembra da aposta?" Ronaldinho sorriu. "Não transformei o time, transformamos algo maior." Eles apertaram mãos, e o centro pulsava como o coração do Brasil, onde humildade e inovação dançavam juntas. Ronaldinho encontrando paz na alegria coletiva, provando que lendas não morrem, evoluem na raiz do povo.